A gente segue falando das relações de consumo, nem todos, como vocês viram na reportagem, os setores tiveram chance de se adaptar. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre como fica a situação do consumidor em relação aos contratos congelados ou suspensos por causa desta quarentena, desse período de quarentena. Para esclarecer essas dúvidas, a gente recebe hoje o vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Arthur Rolo. Doutor, obrigado pela participação, bem-vindo aqui ao JC1. Eu que agradeço. Como é que fica essa situação agora? Quer dizer, alguns serviços deixaram de ser prestados, às vezes pagos antecipadamente. Qual é a maneira, o mecanismo que, e até onde, né, o consumidor precisa ser compreensivo e como ele pode buscar esses direitos em relação a esses contratos que não foram efetivados nesse período? Bom, temos várias situações, daquelas situações em que o consumidor pagou pelo serviço, para o serviço ser prestado nesse período, mas que não vai poder ser prestado, por exemplo, um casamento, uma viagem. Tem gente que tinha viagem marcada e as fronteiras pura e simplesmente foram fechadas, teve gente até que ficou fora do Brasil e teve que ser repatriado. Então, essas pessoas que têm esses contratos vão ficar suspensos e a normatização que foi baixada diz que eles vão poder ser executados em um período de 12 meses posteriores à pandemia. Significa o seguinte: o contrato fica suspenso, por exemplo, uma festa de casamento, e ela vai ter que ser remarcada depois de 12 meses. O problema é que muitas empresas estão com dificuldades financeiras, então vai ter empresa que não vai sobreviver nesses 12 meses. Por isso que a recomendação que a gente dá é que os consumidores conversem com as empresas conversem com os consumidores para chegar num acordo que seja bom para os dois lados. Porque numa situação de pandemia, todos os lados acabam perdendo de alguma forma, né? Então, esse contato, essa conversa, usando do bom senso, acaba sendo a saída imediata que traz mais resultado. Com certeza. O comércio, no geral, tem feito uma campanha para não cancelar, para remarcar. Então, isso vale para tudo. Então, se o consumidor cancela, ele pega o dinheiro de volta e isso prejudica mais a vida dos empresários. Então, a ideia é ver que tem um empresário que também está passando dificuldade. Recentemente me questionaram sobre a situação dos perueiros. A rigor, nenhum pai tem que pagar a perua da escola do filho porque esse serviço não está sendo prestado. Mas se não pagar, o dono da perua vai quebrar. Então tem que encontrar um meio termo, encontrar um ajuste para todo mundo passar essa crise e chegar do outro lado da melhor forma possível. O senhor tocou aí num ponto que é a educação, né? As escolas particulares, algumas têm praticado redução de mensalidade. Entre os pais há uma discussão sobre que tipo de contrapartida há pela mensalidade que está sendo paga, né? Alguns entendem que, apesar de compreender a dificuldade, não está sendo prestado todo o serviço que é contratado. Como mediar essa situação? Bom, a LDB fala em 200 dias letivos, que já houve a flexibilização pela lei, e 800 horas aula. Muitas escolas estão fazendo aula online. O conteúdo da aula online não é o mesmo da aula presencial e tem pai que está tendo que fazer, às vezes, de professor. Essas aulas elas vão ter que ser repostas em grande parte e vão ter que ser reforçadas presencialmente. Então, não tem motivo a rigor para dar o desconto. Tem escolas que, para fidelizar o consumidor, entendendo a situação de pais que estão passando por dificuldades, estão flexibilizando aí, dando descontos, dando maior prazo para pagamento, mas a rigor, os pais pagam o ano, né, o ano letivo ou semestre, e isso é dividido em parcelas, mas tem pai que paga já antecipado com desconto. Significa o seguinte: se houver um desconto que não seja por liberalidade da escola, esse valor vai ser compensado junto com a compensação das aulas para o final do ano. O que a gente diz, Aldo, é que esses serviços acessórios, como transporte, alimentação na escola do filho, cursos de línguas, aquele período integral, tudo isso não precisa ser pago, mas tem que procurar a escola e manifestar esse desejo para a escola, entrar no entendimento com a escola. Tudo bem. Ok, doutor Arthur Rolo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até a próxima. Até. Obrigado.